o meu livro físico ainda não chegou, queria mostrar ele aqui, mas eu não tenho para mostrar. Assim que chegar, eu vou mostrar. Ah, eu tenho Mas eu comecei foto. a ler. Isso! Eu comecei a ler a minha versão em PDF que vocês enviaram e realmente é muito bom. É um caminho, é um guia, né, para as mulheres que estão pensando em traçar esse caminho. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a maternidade independente, porque é um assunto que precisa estar cada vez mais nas nossas pautas. É uma decisão que vai acabar sendo tomada cada vez mais, né? Então, quero te agradecer muito, porque eu acho que é também um serviço de utilidade pública, né? Ainda hoje eu conversava com a Michelle, que é colunista aqui, e a gente estava falando sobre o tanto que a gente não fala sobre planejamento de fertilidade, né? Durante toda a vida. A gente não fala sobre nada disso. E a educação sexual que a gente tem nas escolas é voltada apenas para evitar a gravidez, né? Você não aprende sobre a sua fertilidade, sobre o teu corpo, né? É, Sobre e quando eu quiser engravidar, eu vou poder adiar, o que que eu tenho de caminho, o que que tem hoje de opção. A gente não aprende sobre nada disso, né? A gente é muito reprimida a vida exatamente. toda a não se conhecer, a não falar disso. E aí esses assuntos vão se tornando tabus, né? Então é muito importante essa live aqui hoje. E eu quero te agradecer. Quero pedir para Imagina. você se apresentar. Por favor, fica à vontade, se apresenta, conta um pouquinho quem é você. E aí a gente já embarca com você na tua história. Tá bom, vamos lá. Eu sou Betina, tenho 50 anos, sou carioca, mas moro em São Paulo há 22 anos. E eu tive a minha filha com 43 anos. Na verdade, eu fiz a minha primeira tentativa aos 42, né? Foram 3 tentativas até eu ter a Catarina. Hoje minha filha com quase 7 anos e meio. Mas antes disso, eu realmente congelei meu óvulo, né? Mas aí, ali naquela época, isso eu estou falando de quase 9 anos atrás, né? Quando eu tinha... Nossa, imagina, nem Naquela se época, falava disso. pois é, não te falava. E uma das motivações até que me fez primeiro fazer um site, depois escrever um livro, porque existia muito desconhecimento sobre o assunto, né? Então, quando eu, Betina, há quase 9 anos atrás, comecei a buscar sobre esse assunto, eu não via nada. Eu dava Google, procurava matéria no jornal, procurava revista, não tinha nada. Eu só fui achar porque uma amiga de uma amiga me deu um livro americano da Mickey Morissette, que é uma americana que eu até uso como referência no livro. E esse livro mudou a minha vida, porque ele realmente me contou o que era essa história, né? O que é ser mãe independente, quais são os desafios, o que você precisa pensar. E eu queria muito trazer esse livro para o Brasil, né? Tipo, traduzir mesmo e ter esse livro. Só que o problema é que a legislação americana é totalmente diferente da nossa, né? Em relação a doadores, em relação à paternidade, né, do doador. Então, eu falei, não, não vou trazer, porque a história brasileira é outra. A gente não tem nem lei, a gente tem normativas, né, do Conselho Federal de Medicina. Então, não adiantava eu trazer nada de fora, ia ficar muito distante da nossa realidade. Então, Sim. eu comecei a fazer o site com as informações que eu colhi, que eu, né, consegui, e aí foi evoluindo até chegar nesse livro, porque esse livro foi uma construção, né, de muitos anos, porque é um tema, como Uhum. você mesmo falou, que apesar de ser uma referência agora, né, que quer dizer, uma referência, uma tendência no nosso mundo contemporâneo, por outro lado, ainda é tabu, porque quase não se fala, porque a gente tem pouco conhecimento, e o tabu é isso, né? Essa forma que a gente não consegue falar sobre ele, né? Sobre o assunto. Exatamente, é uma barreira criada, né, para falar sobre determinado assunto, porque eu já fiz um pré-julgamento, então acho que aquilo não é um ambiente que eu não posso tocar, né? E eu sou muito a favor de a gente Isso. quebrar essas ideias, esses preconceitos, Barreiras, né, que a gente tem, julgamentos. né? Peraí, deixa eu pegar aqui meu Uhum. fio. É verdade, É, concordo com você.
Bom, eu quero começar do Hum, início mesmo, porque eu estava lendo teu livro e aí eu vi que a tua ideia inicial era ser mãe como qualquer outra mulher, né? Ali perto dos 30 anos eu vou casar, aí vou ter filhos e vida que segue, né? Tudo tradicionalmente, seguindo ali o mais convencional possível. Só que aí a vida veio e te mostrou que não, com você não vai ser assim, né? Então, me conta um pouquinho que espaço que a maternidade tinha na tua vida e quando que você caiu a ficha que você falou, opa, peraí, eu acho que o meu negócio é ser mãe independente. Conta pra gente é, como que foi e aí a gente vai falando sobre essa tomada de decisão. vou contar. Na verdade, depois dos meus 30 anos, eu comecei a dar muito foco à minha vida profissional, né? E essa historinha todo mundo já conhece, né? Você começa a dar foco, começa a crescer profissionalmente, né? A ter várias conquistas financeiras e tudo. E você, às vezes, esquece de você, né? Talvez se eu soubesse toda essa história que eu poderia me prevenir, que eu poderia ter, congelar com 35, eu não sabia nem o que era isso. Não constava no meu dicionário. E eu fui seguindo. Quando bateu os 38, 39, me deu aquela vontade de ser mãe. E eu não estava com um relacionamento nenhum sério, a ponto de você falar, não, agora chegou a hora, é com ele que eu vou casar e ter filho, né? E eu fiquei pensando, bom, até eu conhecer alguém, né, de verdade, que eu me apaixone, que tenha um relacionamento para conseguir ter um filho, eu fiquei pensando, isso pode demorar muito tempo. E eu não tenho tempo, né? E eu fiquei É. pensando, se eu for protelar, 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 eu não vou conseguir, né? E aí tem o papel do médico, né? Que o médico começa a te orientar e falar o que acontece com o seu corpo, porque até então, né, eu não tinha. Minhas idas a ginecologista eram muito mais de, né, rotina, essas coisas. Exato. Então, a gente não liga esse sinal de que, opa, tá na hora de eu ver sobre isso, Existe um né? limite, né? Tô Existe um chegando perto desse limite. limite. Eu tô É. sentindo isso, então eu tenho que agir. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? De agir mesmo, né? Agora, essa decisão não é fácil, né? E eu também, Aline, acho que não é todo mundo que está preparado para embarcar numa maternidade Não, independente, né? Você precisa de sem alguns dúvida. pilares que vão te estruturar para isso. É claro que o pilar super importante é o financeiro, porque você não vai contar com a ajuda de nenhum outro bolso, né? É só o seu. Um outro pilar muito importante é o emocional. Se você é uma mulher que precisa de alguém para ser feliz, que você não sabe aproveitar aqueles bons momentos da vida, que sempre você precisa depender emocionalmente de alguém, aí você tem que pensar que aí talvez não seja esse o caminho. Porque pode falar. Ô, Betina, antes só de a gente entrar nesses pilares, eu fiquei pensando, né? Porque uma coisa é você não ter tempo mais hábil, mas você já tinha congelado óvulos, você falou. E outra coisa é você se decidir pela maternidade independente, porque você pode não ter tempo, mas mesmo assim tentar congelar óvulos ou falar, não, eu vou optar pela ovo recepção, vou receber óvulo doado. Então, mas para mim é importante ter um parceiro do meu lado para criar esse filho, né? Porque isso também é um ponto a se pesar, né? Se você julga que é extremamente importante que essa criança cresça com o pai do lado, que você tem um parceiro e aquele modelo de família tradicional, obviamente que ser mãe independente nem vai passar pela tua cabeça. E se passar, vai ser só de relance, né? Sim, Então são coisas diferentes, né? O que te fez realmente tomar essa decisão? Porque você poderia ter postergado mais, falado, não, mas deixa eu ficar sim, aqui, sim. porque uma hora vai aparecer e aí qualquer coisa eu faço uma ovo doação, não, eu recebo óvulos, por exemplo. Mas qual que foi o seu start para realmente falar, não, eu vou ser mãe e pai da minha filha, eu vou ser, ela só Não, vai ter a mim. entendi. Sim. Eu comecei realmente com 42 anos, depois que eu realmente fiz assim, o congelamento, e eu falei, cara, eu preciso usar esse congelamento, eu preciso usar esse material, esse óvulo que está ali. O que eu faço? E aí, quando você faz o congelamento, você já deu um passo, né? Porque você já considerou essa hipótese.
E sim, aí eu falei, cara, eu já cheguei até aqui, eu já tô com o meu material ali, agora eu tenho que fazer, né? Então, assim, foi uma decisão que, claro, o livro me ajudou muito, né? Me esclareceu muita coisa, mas uma coisa, uma voz dentro de mim falou muito forte para eu seguir em frente, porque eu queria muito e eu não aguentava mais esperar. E aí eu ficava pensando em fazer as contas. Falei, não, até conhecer alguém, até namorar, até pelo menos você passa 2 réveillons com a pessoa, né? Que aí você fica, né? é, Você conhece um pouco. Aí eu falei, nossa, isso vai demorar uns 3 anos. E eu falei, isso eu não tenho esse tempo para esperar, né? Vou fazer 45, não sei como é que meu corpo vai reagir. Aí começa de um lado te incentivar, de um outro te frear. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu realmente decidi, foi mais ou menos quando eu estava prestes a fazer 42, eu falei, não, eu vou. E foi exatamente quando eu fiz 42 que eu decidi. E aí foi muito rápido. Que aí foram na terceira tentativa eu já consegui, sabe? é. Então, E você conseguiu com óvulo próprio, com o seu óvulo sim, mesmo. E aí, sim, foi estão com o meu perguntando óvulo. aqui Foi com o óvulo. com que idade você congelou? Eu congelei com 40, entre 40 e 41, e aí eu logo usei. Eu já com 42 e pouco eu logo usei, entendeu? Então, assim, não foi muito tempo, porque eu não tinha esse conhecimento. Agora, uma coisa que eu super indico para as pessoas, e falo muito, falo até no livro, é que a gente precisa fazer o nosso seguro maternidade também, né? Imagina com o É, coronavírus agora, você pode pegar um vírus, isso pode afetar a sua fertilidade, né? Tem é, mulheres que fazem por doenças mais sérias, mais crônicas, você também pode prevenir, né? A gente não tem a é, previdência privada, que a gente pensa no é, dinheiro. Aí as mulheres podem pensar, né, também na sua fertilidade, num seguro sim. maternidade, vai. Então, eu É. acho que Não, é e importante. isso é super importante, gente. Talvez você que esteja aqui assistindo, você tenha 35, 36, 37. E assim, fala-se muito e cresceu muito o congelamento de óvulos. E assim, claro que nada é 100%, gente. Pode ser que você congele. Outro dia veio uma mulher e me falou que tinha vários óvulos congelados. Descongelou, nenhum deu certo. Realmente, pode ser que nenhum dê certo. Mas pelo menos você fez um planejamento, você pensou nisso, você incluiu isso na tua vida, sabe? Porque a gente se planeja para tanta coisa. Se você quer ser uma grande profissional, você vai estudar, você vai aprender outro idioma, você vai morar fora. Você se planeja para isso, né? Se você quer viajar ao mundo, você junta uma grana, você se planeja para viajar. Quando o assunto é filhos, Exatamente, a gente exatamente. costuma deixar muito no campo da emoção, do não, se Deus quiser, vem e tal e tal. E aí, quando chega aos 40 do segundo tempo, você vê que você não tem tempo. E aí a culpa bate, a cobrança bate, e você É não pode se verdade. deixar levar por isso. E ao mesmo tempo você tem que tomar uma decisão muito rápida, né? Muito, poxa, ou é agora ou é nunca, né? Então, sabe, se você tá nesse processo ainda de se planejar, não sabe quando vai querer, repensa e tenta fazer esse teu planejamento, porque, claro, de novo, nada é garantia, mas é muito importante esse ponto que você está falando, tá, Betina? E aí, uma vez decidido, né, você pesou muitos prós e contras, eu imagino, aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente os pontos cruciais dessa decisão, para você chegar nessa decisão. Qual que foi o teu caminho, assim? O que você colocou na balança? Conta um pouquinho para a gente, até para ajudar quem também está aí nesse Claro, impasse. claro. Eu acho que um ponto importante era que eu queria pensar mais em mim do que no modelo tradicional de família que a gente sempre viveu, né? Eu vim de uma família tradicional e super queria ter a minha e tudo. E aquela vontade de ter uma família era maior do que eu mesma falar para mim mesma desse modelo tradicional. Então, eu realmente tive um apoio psicológico, tá, de uma terapia, que eu acho super importante, eu recomendo. E nesse processo terapêutico, eu mesmo, sabe, fui descobrindo que eu tenho força para isso, que eu tinha a capacidade de seguir o que eu queria e não o que os outros queriam que eu quisesse. Sabe aquela coisa, quando você tem 20 anos, você quer ser aceita naquele seu grupo, né? Nos 30, você também tem um pouco de medo, o que vão falar de mim?
Os 40 já começa a mudar um pouco. Fala assim, olha, trabalhei pra caramba, eu sou competente, só não consegui, né, casar e tudo, mas, poxa, eu posso, né, ter a minha vida e os outros, né, os outros são os outros. E aí eu comecei Exato. cada vez a ficar mais forte, né? É claro que esse não é um assunto, né, que você fala no barzinho para todo mundo, você fala para as suas amigas, né, mais reservadas, para sua família. Nem todo mundo vai entender barra aceitar, né? Mas aí é uma opinião das pessoas, você tem que estar muito certa daquilo que você está se propondo, né? E eu acho que nesse processo inteiro, Aline, um grande aliado é a verdade. É você sempre falar a verdade, não ter medo de expor a verdade, porque uma grande... Como eu me comunico com mulheres ao longo desses 7 anos, e o grande questionamento das mulheres é: poxa, mas será que as pessoas vão me rotular como incompetente porque eu não consegui arranjar um marido para casar? Aí eu falo, cara, não, você não conseguiu sua conquista independência financeira, você é competente. Eu fui, tanto que eu Exato. cheguei a um cargo super bacana. Mas o fato da sua vida emocional não acompanhar a sua vida profissional, tudo bem, nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, os mesmos caminhos, temos caminhos diferentes. E tudo bem, é o que eu gostaria para mim? Se você me perguntar, eu vou falar, sinceramente, não. Eu queria um modelo tradicional, mas não deu. E Claro. aí, eu vou deixar de ser mãe? Vou deixar de ter esse sonho? Olha, Betina, esse ponto é super importante. Que bom que você falou disso, porque às vezes a gente vê mulheres muito bem resolvidas, porque isso é um ponto, gente. Você só considera a maternidade independente quando você já é muito bem resolvida, porque se você não é, isso nem vai passar pela tua cabeça. E Isso é aí, verdade. admitir também isso, né? Que, poxa, era o que eu queria para minha vida? Não, não era, mas era a opção que eu tinha. E eu agarrei ela com Né? todas as, né, com todas as minhas forças e fiz disso a minha melhor escolha. Quantas vezes a gente não tem que fazer isso na vida, né? Com tantas decisões. Então, é isso, é igual mulheres que vão receber óvulos ou que têm essa recomendação, né? É sempre um processo de luto muito grande. Elas me escrevem assim, se sentindo completamente inúteis, se sentindo incapazes, né? Poxa, mas eu não vou conseguir, vou precisar, o filho não vai ser meu. Isso é um questionamento assim, não, mas esse filho não vai ser meu porque a carga genética não é minha. Esquece que está sendo gerado dentro dela, que está recebendo sangue dela, oxigênio dela, que foi colocada a O amor célula, mas para essa dela, né? célula, para essa célula e outra, para essa célula se desenvolver, precisa dela. Não significa que colocou e tem um bebê ali. Não, Claro, até ter um claro. bebê é um processo, né? Então, assim, é óbvio que se você perguntar para essas mulheres, ah, era o que você sonhava para sua vida, né? Não, né, gente? Ninguém sonha e Não fala, ai, que ninguém bom, vou receber sonha. óvulo. Claro. Não, mas é isso, é enxergar esses caminhos com outros olhos, né, Betina? Isso é um processo de autoconhecimento muito profundo, E né? por isso que eu falo que a autonomia emocional é importante, né? Porque se você é uma pessoa que depende do outro para ser feliz, talvez esse não seja o processo que você tem que fazer. Talvez você precise de uma outra, né? Ou esperar, ou não ter. Mas a maternidade independente, ela precisa, porque você vai enfrentar vários desafios ao longo da vida, né? Não é nem tudo são Uhum, flores, óbvio, né? Mas é que para mim a exato. recompensa foi incrível, né? Assim, não dá nem para falar, tão transformadora foi essa experiência. Mas Uhum, eu entendo esse questionamento, né? uhum. Agora, Betina, tem muitos pontos aí, né? Primeiro que você falou do ponto financeiro, e aí quando a gente fala de financeiro, a gente não está falando só de pensar num tratamento. É durante o tratamento, é após o tratamento, e é quando essa criança nascer, Depois, né? E a claro, gente tem ainda a questão da rede de apoio, então tá, tudo bem, essa criança não vai ter um pai presente ali, mas ela precisa ter uma rede de apoio, todo mundo precisa, seja lá quem for, né? E essa criança também precisa ter alguma outra referência afetiva, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso com uma psicóloga e ela me falou disso, das mães independentes
que o elo que elas têm com essa criança é tão grande, mas às vezes ela precisa entender que não existe só ela. E que é importante que essa criança também tenha outras figuras afetivas, né? Que ela Isso, entenda disso. Então, conta um pouquinho pra gente desses processos aí que você foi passando, até isso. chegar num ponto que eu gostei muito do livro, que fala sobre quando você foi contar, né, para tua família, para tua mãe, como que você lidou com tudo isso? Olha, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Nesse processo todo, né, enfim, que envolve o pilar emocional, que envolve o pilar financeiro, né, você tem ainda aquele momento do doador, né, que é essa pessoa que vai chegar na sua vida, né? Ela vai. Eu Exato. até vi que tem pessoas aqui perguntando. Eu vou só dar uma pincelada antes de Isso, falar por da coisa que eu favor. acho muito importante que na minha época, 8 anos atrás, quando eu fiz esse processo, existem dois modelos de doadores que você pode fazer. Um é o anônimo, doador anônimo, que aí você pega do branco brasileiro, e o doador internacional, né? Que tem duas empresas, algumas empresas, mas que eu conheço, duas clínicas que representam bancos internacionais. E aí a diferença, né, desse. Ah, e ainda tem um terceiro, que é o doador conhecido, que é o quê? Um amigo, um ex-namorado, um ex, sei lá, caso, que você pode também ter ele como doador, né, para o embrião que você vai ter. E aí, pegando esses três, tem toda uma discussão que a gente tem que levar em conta, que enquanto um doador anônimo você tem muito poucas características, né? Eu tinha 7 características do meu doador, que é cor de cabelo, cor do olho, altura, peso, profissão e hobby. Acabou. E aí, no internacional, você tem mais de 35 combinações, você paga, você olha a foto dele, do doador, você tem até o boletim histórico escolar, você tem todas as doenças, você tem uma coisa muito mais completa, né? Porque nos Estados Unidos é ao comercial, enquanto que aqui no Brasil não é, né? É Uhum. totalmente, né, velado e é uma identidade anônima mesmo, né? E o doador conhecido é aquele seu ex, né? Que aí vem um outro pilar que é importante, que é o jurídico, que a É gente isso que tem eu que ia falar. pensar, que a gente tem que pensar Porque muito como que bem. é? Mesmo que eu arrume, vai, sei lá, tem um ex lá que eu, né, que aceitou fazer isso, só que aí você não tem garantia nenhuma. A qualquer momento ele pode requerer a paternidade dessa criança. E aí o outro ponto é, eu posso chegar lá com esse cara na clínica e a clínica vai aceitar fazer, ou eu tenho que, né? Como que é isso? Porque até onde eu sabia tinha que ser anônimo. Na verdade é o seguinte, se é um doador conhecido, um amigo seu, vocês dois chegam na clínica e é normal, você assina um termo normal. Só que, paralelamente, você tem que fazer um documento com ele dizendo que você assume todas as responsabilidades, né? Que ele não tem nada a ver financeiramente com a criança e tudo. Só que em uma das entrevistas da pesquisa que eu fiz e que está no livro, o advogado que eu consultei, carioca até ouvir, ele falou o seguinte: esquece, Betina, porque não é lei. Então, qualquer juiz pode reverter isso e ele, inclusive, pode até receber pensão. Vamos supor que ele fique desempregado, que ele não tenha, né, condições financeiras, ele pode reivindicar uma pensão, vai saber, né, a reação dele. Ele pode reivindicar uma guarda compartilhada, é direito dele, porque no Brasil não existe isso, essa modalidade, né? Por isso, na verdade, eu conto uma história, né, que talvez você ainda vá ler no livro, mas enfim, o meu produto final foi o doador anônimo, e para mim foi a melhor coisa do mundo, porque é uma história só minha. É uma história que ninguém tem nada a ver, nem um conhecido dos Estados Unidos, né, que eu possa um dia entrar em contato, nem um conhecido ex, é minha. Então, o anônimo, para mim, que hoje tenho ela depois de muitos anos, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque a decisão foi minha, e qualquer elemento, qualquer personagem de fora dessa história não ia combinar com o que eu tenho hoje, né? Não ia fazer sentido,
né? Mas, Uhum. mas esse é um ponto muito importante, que muitas mulheres têm dúvida ainda, Uhum. né? É, Agora, é, ainda nesse ponto, é um assunto que perguntam muito é sobre as características, né? Tanto de óvulo quanto de sêmen. Geralmente, escolhe-se características parecidas com a da mãe, né? No seu eu caso, escolhi. foi assim? Você Foi cabelo escolheu? castanho e tudo. Mas no meu Tá. caso, assim, na época, uma coisa curiosa é que me deram 6 opções para eu escolher de características, né? Você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quem seja. Aí eu escolhi minha primeira, minha segunda. Resumo da ópera. Eu acabei ficando com a minha última. Então, assim, é uma coisa que você não tem controle, né? E acabou sendo maravilhoso. Graças a Deus foi a última. Então, sabe aquela coisa que, às vezes, tem situações que você não tem o controle, né? E, para mim, Uhum. nesse caso, tudo bem, porque não ia fazer diferença se fosse o primeiro ou se fosse o último. Mas as clínicas, naquela época, davam as opções, né? Estou falando isso de 8 Uhum. anos atrás. Tá, ó, e só respondendo aqui, enquanto falo aqui, eu tô lendo os comentários também, tá? A Gilsane estava perguntando, né, se for doar óvulos, se eu não posso doar de alguma amiga ou uma amiga doar para mim. Não pode, gente. Legislação brasileira não deixa, tem que ser anônimo, justamente porque depois essa pessoa pode requerer paternidade ou maternidade sobre esse Isso dá filho. E muito problema. dá muito problema. E outra coisa, mesmo no caso que a Betina contou pra gente, né, que você pode fazer um documento ir lá e tal, e a clínica até aceita, e pode até acontecer, a chance disso também dar problema depois é grande, porque você não vai controlar a reação da outra pessoa, né? E é mais que isso, e se essa criança um dia te colocar na parede e falar, não, eu quero saber quem é meu pai, e você sabe quem é o doador, você vai mentir? Não, você vai falar quem é, e aí vai ter a Então, é possibilidade de isso ter que esse eu não laço afetivo, queria. emocional, pode dar muito problema. Então, por isso que aqui é tudo anônimo. E a barriga solidária, né, que é quando outra pessoa vai gerar o filho e ele é seu, a lei permite que seja de parentes consanguíneos. Então, Isso. né, de primeiro grau, tá? E em Primeiro grau. alguns casos, igual, em alguns casos, por quê? Porque é sua família ali, tá tudo junto. A gente não acha nunca que a família vai estar contra você, tá? Mas também não pode ser uma amiga que você escolheu, que é legalzinha, que você gosta, não. E muito menos por um acordo financeiro, né? Então, isso é sempre importante deixar claro. Aqui no Brasil é tudo anônimo e se for Isso. barriga solidária, tem que ser de primeiro grau, tá? Então, isso é um ponto importante. Obrigada por esclarecer. E aí depois Não, seguem ótimo. as questões. E Aí, aí, além da autonomia emocional, né, Betina? Eu acho que o grande ponto, inclusive tem uma pessoa que me escreveu essa semana que está nesse impasse, ela ainda escreveu uma frase que eu queria até fazer um post com essa frase, que é o seguinte, ela falou, será que eu tenho direito, como se ela se sentisse roubando da filha um pai, sabe? Será que eu tenho direito de fazer isso? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso e sobre como lidar com essa questão de quando a criança falar, mamãe, mas cadê meu pai? Né? Meu amiguinho tem pai, outro amiguinho tem é, pai, onde está meu pai? Conta pra gente um pouquinho disso. eu acho que você tocou num ponto muito importante, que eu até falo isso no livro, se a gente tem esse direito. Mas aí você fica pensando, né? Poxa, o seu amor pelo seu filho, né, é aquela coisa tão forte, você quis tanto, que tem tanta gente que não quis e não consegue dar esse amor. Quer dizer, por que que você acha que é egoísta? Egoísta para mim é quem, né, não consegue dentro da sua própria estrutura ter essa doação de amor. Então, quando me pergunta, poxa, mas eu não acho que é, porque eu não estou privando ela de um pai, ela pode ter até um pai um outro dia, quem sabe, e tudo, mas e eu acho que aí vem aquela pergunta que você tinha falado da figura masculina. Eu acho que cada vez mais é importante quando a mãe independente decide, né, nesse caso,
dela ter esse comprometimento com a comunidade ao redor dela, de inserir figuras masculinas que podem ser como se fossem pais para ela. Eu tenho um exemplo maravilhoso dos meus dois irmãos, que eles acompanharam desde o começo, aliás, no dia que ela nasceu, e acompanham de muito perto, assim, perto mesmo. Então, para ela, a referência de masculina são eles, são os maridos das minhas amigas, são os maridos das minhas vizinhas, são os maridos das mães das que têm uma relação com ela. Né? E eu tenho que me abrir isso, exatamente pelo ponto que você falou da relação ficar muito intensa, é que cabe a gente calibrar para que a sua filha seja da comunidade, né? E conviver com figuras masculinas, tanto menina, né, quanto menino. Então, assim, eu acho zero egoísmo, porque tem muito pai que abandona filho, né? Que faz o filho por fazer e não tá nem aí, e vai para fora, e a pessoa também... Talvez a frustração seja até pior, porque ela já nasce sabendo que não tem um pai. E o pior é o outro que tem um pai e não liga, não faz nada, entende? Então, são coisas que tem que também ver o outro lado. Né? Não é só o lado negativo do egoísmo. Não acho que seja assim, sabe? E quando ela nasce... Mas você vê... eu acho que a nossa mente está muito condicionada a olhar só os pontos negativos, né? Nossa, mas a criança não vai ter pai. Nossa, mas o que você vai falar quando te perguntar? Nossa, mas você não está sendo muito egoísta de querer oferecer só para você? Não, tá, vamos olhar para o outro lado, né? Nós temos no Brasil, e se eu não me engano, estamos chegando na casa de 6 milhões de crianças que não têm o registro do pai na certidão de nascimento. Ou seja, não sequer reconheceram a criança como filho. Né? Obviamente que esses pais não estarão presentes na vida dessas crianças, né? Então, assim, ter um pai também, ter um genitor ali também não significa, não garante, né? Não garante que essa criança vai ser amada por essa pessoa, que ela vai ser cuidada. O que importa é realmente ter essa outra figura, né? Saber que existem outras pessoas que amam essa criança tanto quanto a mãe, pela questão que a gente já falou, do vínculo, né? E de ela se compreender mesmo. E, Betina, a sua filha... Eu não tenho uma pretensão também de ser pai. Eu não sou pai, eu sou mãe. Eu posso até ser mãe mais intensa, mas esse rótulo que eu sou mãe e pai, eu não sou, porque o pai, ele tem uma figura dele, ele tem um papel importante na relação. E é por isso que eu busco essas figuras masculinas, e graças a Deus eu tenho, né, que me ajudam a dar esse contexto para ela. E a tua filha, a Catarina, hoje ela tá com 8 anos, é isso? 7,5, vai fazer 8, 7,5, 7,5. Tá. E ela já te perguntou, ela já te questionou sobre quem é o pai dela? Como que você fala disso com ela? Olha, eu acho que essa nunca é uma resposta só, né? Ou seja, quando ela tinha 3 anos, ela me fez essa pergunta. E aí eu respondi para ela exatamente aquilo que ela podia absorver. Que é, olha, as famílias são diferentes. Tem famílias que têm mamãe e papai, tem famílias que só têm papai e tem famílias que só têm mamãe. Também não vou ficar explicando mamãe, mamãe, papai, papai, um monte de coisa que ela não vai entender nada, né? Então, eu falei esses 3 modelos familiares. Ok. Quando ela fez 4 anos e meio, aí a professora falou para mim, que sabia da minha história, falou, olha, Betina, a Catarina agora está falando que o pai dela morreu. Aí eu falei assim, nossa, ela contou porque o pai dela morreu, ela não tem que ficar explicando, é o caminho mais fácil para ela que achou, ela nunca falou isso. Aí eu falei, não, peraí, não quero, eu quero que ela saiba a verdade, que ela fale a verdade, que seja tudo verdade. Então, eu, com a psicóloga dela, falei, o que a gente pode fazer para eu falar? Ah, você pode fazer uns desenhos para ela. Eu falei, olha, eu sou péssima em desenho. E aí, eu resolvi escrever esse livrinho aqui, que eu fiz uma coisa muito caseira, né? Contratei uma ilustradora maravilhosa, mas eu não editei comercialmente. Eu fiz através de uma gráfica e eu conto a historinha dela, da sementinha, que a mamãe queria ter um filho, e aí botou a sementinha. E aí a gente ficou uma semana inteira lendo o livro, eu lendo para ela absorver. Ela adorou. Imagina o nome da mamãe na capa.
E aí Gente, tem que demais toda... É isso! uma ilustração. E eu vou reeditar ele, ó. Ai, não dá nem para ver aqui Ai, direito. essa ideia é Mas, excelente, mas você mas eu podia vou tentar lançar reeditar ele. ele. Eu vou reeditar Poxa, você ele. podia E tentar aí, lançar, porque isso é um caminho que é tão difícil para as pessoas lidarem. não, é verdade, eu sei, eu sei. É que também não dá, como eu fiz tudo sozinha, financeiramente assim, Sim, ainda eu não consigo. sei. Mas esse ano, o meu objetivo é lançar até o final do ano esse livrinho, relançar, Que e legal. aí comercialmente falando e Uhum. disponibilizar. E eu acho que é super importante a gente falar, e eu quis falar a verdade, que ela tem um papai de, de verdade, né, que é o papai da sementinha, e que ela pode ter um dia o papai do coração também, né? Então, ela tem que saber que não é a mesma coisa, mas que ela tem um papai, que ela tem a sementinha ali, Olha né? só, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê que quando um casal se separa, por exemplo, esse outro homem que entra na família, nessa mãe casa de novo, a relação é tão linda, né? E às vezes é até mais bonita, mais intensa e de mais amor do que com o pai biológico, né? Que realmente cedeu ali o material genético, né? Então, quando você consegue na história separar essas duas coisas e dizer que, olha, esse aqui, ele cedeu a sementinha, filha, mas ele não ficou, tá? Mas um dia pode ser que chegue um papai que vai te amar ali de coração mesmo, né? Que é o amor. Porque não necessariamente a sementinha é o amor. Então, quando você Pois é, consegue, né, explicar isso, é pois demais, é, muito legal. pois é. E aí ela começou a entender, né, que ela não tem. Agora, que ela gostaria de ter, claro, ela às vezes coloca a figura do pai nas brincadeiras, e que isso, a psicóloga falou, isso é super normal, porque é o modelo que ela conhece, né, dos amiguinhos dela e tudo. Mas ela não é uma criança, ela é uma criança super feliz, super, sabe, tranquila em relação a isso. Hum. Tem, né? E E, eu acho que as, e que as Betina, pessoas não têm, né? As aí crianças entra, têm preconceito. uhum. Não, e aí entra de novo o que você falou da autonomia emocional, né? Porque se você está em algum momento abalada ou não tem certeza, quando a criança chegar para você dizendo que ela quer um pai, que ela precisa de um pai, ou que você pegar o desenho da escola e ver que ela desenha pai em tudo, você vai sentir um lixo. Você vai falar, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu Isso aí. tirei o pai dessa criança, né? É isso aí. E não é, ela me coloca nos desenhos e é lindo, e ela, sabe, não tem isso. É a gente que tem, eu acho que um preconceito. As crianças não nascem com preconceito, né? Elas que, sabe, ela nunca sofreu bullying, pode ser que ela sofra, mas eu acho que ela vai saber, porque ela vai me falar e ela sabe da raiz familiar que ela tem, o quanto ela é amada, porque para mim, eu acho que o mais importante é o filho se sentir amado. Ele pode estar no modelo mais tradicional do mundo, mas se a criança É, não é amada, se ela não é feliz, o que adianta? Entende? Então, eu acho que essa é a mensagem para as mulheres. Você já tem um amor que está ali querendo só sair de você, né? Então, é. você pode, sabe? Você pode se dar esse direito porque nós temos esse direito, né? Nós nascemos com ele. Sim, E agora a sim. tecnologia e a ciência acabaram de mãos dadas dando essa oportunidade para gente, né? Imagina, eu Sim. ia, eu ia ficar frustrada se eu não tivesse um filho na vida. E eu não queria adotar, né? Por mais que adotar seja uma coisa super bonita, eu queria que tivesse saísse de mim, de dentro da minha barriga. E eu não tinha Sim, problema, né, ginecológico para isso. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar quando as mulheres perguntam, falam do egoísmo. Situações você sempre vai enfrentar. Mas aí é com o seu, né? Podia ser outras coisas também, né? Quantas mães não enfrentam doenças crônicas ou até distúrbios, né? E a gente vai enfrenta, todo mundo segue em frente, todo mundo vai, né? Então, por que não, né? exatamente. E isso é super importante, né? Porque quando você enfrenta, você também sai desse papel de vítima, né? De, puxa, Exatamente. mas sou eu que não tenho, poxa, eu que. Você para de ver o que você não tem e passa a enxergar a oportunidade do que a vida está te apresentando, né? Então, acho que isso é muito importante. Ó, as meninas estão aqui agradecendo, a Vanina, a Gilsane.
Que bom que está sendo útil, porque essa é a ideia, né? A gente precisa falar sobre isso e trazer Precisa. uma pessoa que passou por isso. Poxa, é completamente diferente de eu pegar um médico especialista e falar a parte técnica, né? Você precisa entender o que Exatamente, até porque acontece. eles não sabem da realidade do dia a dia, eles acompanham até uma fase, depois que nasce, eles não acompanham mais. Dificilmente Exato, acompanham, né, os médicos de reprodução. exato. Ô, Betina, agora tem um último ponto que eu queria te perguntar, até porque, olha Fala. só, já faz 45 minutos que a gente está falando. Ai, meu Deus! E que é como que você lidou, né, com na hora de contar isso para as pessoas próximas a você? Como que foi isso para você? Se foi tranquilo, se não foi, né? Imagine contar isso para sua mãe, por exemplo, né? Não é tão É, fácil, porque é outra é. cabeça, é outra geração, né? É outra geração, é. Não, na verdade, é o seguinte, quando eu comecei a contar, eu contei para o meu pessoal de trabalho, né, meu chefe, eu chamei meu chefe, contei para várias pessoas do meu trabalho, assim, da minha equipe, meus pares, e eu tive o cuidado de falar um por um. Por quê? Porque eu acho super importante para cada um você falar de uma forma, porque nem todo mundo É, entende a mesma coisa, né? E aí tem pessoas assim, a maioria um super desconhecimento dica isso. É, generalizado sobre o que é esse processo. Não adianta falar, ai, sabe, desconhecimento, e eu cuidadosamente explicava, porque eu entendi esse desconhecimento. Se eu, que era a personagem principal, não sabia muita coisa, que dirá a gente que nunca ouviu falar nisso, né? Então, eu calmamente explicava, né? E para minha equipe, todo mundo me recebeu super bem. Talvez porque eu esteja num ambiente, estava num ambiente de cinema, né? Que eu fui durante os últimos anos, eu fui head de uma empresa, né? De cinema, de marketing. Eu acho que isso me ajudou, né? Talvez se eu tivesse num banco, uma coisa um pouco mais fechada. fechada, né? Mais que tem mais, como se fala, as pessoas são um pouco mais introspectivas, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade, mas eu não senti nem um pouco, né? Falar para minha família é que eu acho o seguinte: quando você, Aline, tem a verdade dentro de você, você já incorporou essa verdade, você consegue passar a verdade muito fácil para as pessoas. Então, na minha família, ninguém me questionou porque eles viam nos meus olhos assim que eu queria isso. E isso, Exato. querer é poder mesmo, sabe? É você É. falar e transparecer que realmente é aquilo que você quer. Quem é que vai contra o que você quer para sua Não, vida? você acredita no que você está falando, né? Você banca aquela Exatamente. escolha. Exatamente, é a bancar a escolha, perfeito. Agora, para minha mãe foi mais difícil, porque ela teve um momento justo nessa época, ela foi hospitalizada, e aí eu tive mais cuidado para falar, né? Mas você sabe que nas conversas que eu tenho com as mulheres, elas falam que elas têm muito medo da mãe, né? De ter um certo preconceito da própria mãe, do pai, por serem de outras gerações e tudo. E aí, o que eu posso te falar e que aconteceu comigo é quando veio aquele bebê lindo e aquele bebê se desenvolvendo, crescendo, não existe, ela nem lembra que eu não casei, Claro, que eu não tive, nem lembra, ela lembra as coisas boas, sabe? Então, claro, é claro. E muito louco isso, isso. isso acontece muito com as mulheres que recebem os óvulos, né? No início tem uma resistência, tem um luto, tem aquele E questionamento, depois, mas esse filho vai ser meu, não vai ser meu? Aí começa a crescer a barriga, aquele amor que já vai se formando quando a criança nasce. Já aí era, ela muda esquece. tudo, Isso não é muda uma questão tudo. porque o amor envolvido ali é tão maior que nem merece ser colocado né, Exatamente. em xeque, né? Exatamente, Aline, exatamente. Você tem toda a razão. E aí essa é a dica que eu falo, assim, não tenha medo, porque essa é uma parte do processo, assim, que é o nascimento, que é lindo, né? Que é lindo. E aí toda aquela fase que as mães, que passaram por isso, sabem como que é. Toda a dificuldade, eu passei a mesma dificuldade que qualquer outra mãe.
igualzinho, entendeu? Aliás, minhas amigas dizem Exato. que às vezes é bom estar sozinha mesmo, que você não tem tempo para nada, nem tomar banho, nem fazer nada, então é melhor às vezes estar sozinho. Mas, por um outro lado, você não tem com quem dividir, você não tem, né, quem ajudar, né? Porque é um processo. Mas, enfim, coisas boas e coisas nem tão boas. Como tudo, né? Como toda decisão. Tem um lado bom Pois e tem é, um lado ruim. Não existe, em toda decisão que a gente vai tomar na vida, não dá para ser pois cem por é, cento em tudo, né? A gente é sempre vai ter verdade, é verdade. que pesar as coisas para tomar, para ter essa escolha. Mas, nossa, Betina, quero te agradecer muito por ter compartilhado tua história, sabe? Imagina, Meninas, se imagina. vocês que estão aí nesse processo, estão se decidindo por isso, sigam a Betina, eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder vocês, Total, em total. Beijo, compartilhar, em tirar dúvidas. E o livro dela, vocês podem entrar no perfil dela também, dá para saber lá. Tem gente aqui que falou do livro. E aqui também eu estou para receber o meu exemplar físico, que eu quero fazer um post sobre ele, mas eu quero estar com ele em mãos, tá? Então, assim que chegar, eu vou contar para vocês do livro. E é legal. isso, cerquem-se de pessoas do bem, cerquem-se de informação de qualidade, vão conhecer todos os pontos contra e os pontos a favor, né? E aí sim, quando você tomar uma decisão, eu sempre falo que escolha você só toma se você tem consciência. Se não foi consciente, não é uma escolha. Você foi induzido, você foi levado, mas não foi uma escolha. Então é isso, né? Para quando você realmente tomar, quando você está certo daquilo, pode cair o mundo, pode, sabe, o Papa te É, dizer que tá errado, você não vai estar nem aí, não importa, é a sua vida, é a sua escolha, né? E aí, com certeza, o coração fica mais leve, você tira aquele peso das costas, né? E a vida segue. Então, independentemente de qual escolha você vai tomar, gente, se informem, tá bom? E contem comigo nesse processo. Entrem aí no perfil da Betina, a gente está aqui para realmente ajudar. E só tenho a agradecer. Agradecer as meninas que ficaram na live. Agradecer você, Betina. Muito, muito obrigada. Pode deixar aí suas obrigada a considerações você, Ana. finais. Obrigada a você. Que eu só estou começando essa jornada de divulgação. Você já está há mais tempo, então realmente obrigada pelo espaço e eu espero poder Imagina. ajudar. Já estou aqui à disposição. Isso aí. Meninas, então é isso. Ó, fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês.